A nossa felicidade não se baseia nas circunstâncias. A nossa felicidade se baseia no nosso Deus. Porque a sua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Fecha seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade. Por hoje, Senhor, o Senhor nos conceder mais um dia. Obrigada, Deus, por se revelar a nós, por se manifestar, Pai, em nós e através de nós. Obrigada, Senhor, porque a cada dia as tuas misericórdias têm se renovado em nossas vidas. Senhor, nós te convidamos a tomar o teu lugar. Toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de glória. Seja exaltado, Senhor, aqui neste lugar. Seja exaltado entre as nações. Que o teu nome, Senhor, possa ecoar de geração em geração. Que o Senhor seja soberano e absoluto em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus e por nos amar tanto assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estou muito feliz, porque o meu Redentor vive e Ele se manifesta a cada dia em nossas vidas. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e me constrangeu. Eu quero te dizer que essa palavra que eu vou compartilhar com você hoje é uma palavra que, quando eu estava estudando a Bíblia, quando eu estava ali lendo, fazendo a minha meditação, o Senhor me trouxe uma tristeza tão grande e me disse: olha e veja como você tem se comportado, veja como têm sido as tuas atitudes. E quando eu me deparei com aquela palavra, eu olhei e falei: Senhor, eu sou assim, eu estou desse jeito. E eu então comecei a chorar e fiquei tão triste, porque muitas vezes nós achamos que estamos tão bem, mas temos praticado coisas que nos afastam do Senhor. Temos praticado coisas que o Senhor não se agrada. E o título dessa palavra, o Senhor me deu 2 temas, mas na verdade, entenda como um tema só. Mas o Senhor me deu 2 temas e eu quero passar a você esses 2 temas, que é o seguinte: qual é o nível da sua gratidão? Qual é o nível da sua gratidão? E o outro tema é: que sementes você tem semeado? Que sementes você tem semeado? Então agora eu quero te convidar, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 13, verso 17. E eu quero pedir a você que já fique com a sua Bíblia aberta, né? Nós vamos estar lendo vários textos, então procure estar aí com a sua Bíblia aberta e acompanhando-nos nas leituras. Depois nós vamos ler Números, ok? Então, faça suas anotações. Vai ter momentos que eu vou contar um pouco da história para encurtar um pouquinho, mas você depois pode se reportar à palavra e fazer a leitura. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Esse texto vai nos falar sobre o povo amado de Deus,
o povo de Israel, o povo hebreu, que estava sendo livre do Egito. É interessante que esse povo ficou escravo por 430 anos. 430 anos esse povo ficou então escravo ali no Egito. E é interessante que depois desse tempo, olha quanto tempo, queridos, esse povo ficou preso, esse povo ficou sendo escravo, 430 anos, e aí esse povo então se lembra do Deus dos seus antepassados. Diga comigo, Deus dos seus antepassados. O Deus dos seus antepassados fala de um Deus de geração, de um Deus que ama, de um Deus que se importa. E esse Deus, Ele então ouve o clamor, o lamento deste povo. E Ele então envia Moisés, seu servo, para ir perfigurando o nosso Salvador Jesus e libertar-lhe o povo. E é interessante que Deus, na última praga, que era a praga da morte dos primogênitos, aonde foram mortos todos os primogênitos, sendo de seres humanos ou de animais. E nesse momento, era então a Páscoa, que significa a passagem, a libertação do povo da escravidão. E naquele momento então, quando o faraó deixa o povo ir, ele está tão atormentado, porque o seu primogênito morreu. Então ele está tão doido, que ele fala para Moisés: vai-te embora, vai, leva esse povo contigo. Só que, quando ele recobrou a consciência, ele olhou e viu: quem vai ser nossos escravos agora? Quem vai trabalhar? Porque o povo hebreu se tornou uma grande nação ali. E aí então, Deus, conhecendo o povo que ele tinha, ele pega, após Faraó liberar o povo, ele fala: não vou conduzir esse povo pelo caminho mais curto, não. Vou conduzir esse povo pelo caminho mais longo. Porque, porventura, vai que eles se arrependam, vendo os obstáculos, vendo as circunstâncias, e aí queiram voltar para o Egito. É interessante, queridos, que quando Deus fala, vendo, né, o Senhor, o coração desse povo, que era um povo um pouco difícil. Quem é difícil? Quem é uma pessoa difícil? Quem reconhece que você é difícil? Glória a Deus, irmão. Estamos juntos. Estamos juntos. Tem uns aí que já vão para o céu. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Porque por enquanto eu ainda não vou não, que eu ainda estou aqui na construção. Vamos lá, Êxodo 13:18 diz assim: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então Deus, ele pegou e falou assim: eu tenho que montar uma estratégia para lidar com esse povo, que esse povo é difícil, assim como eu e você. E eu quero que você abra seu coração hoje. Permita-se. Faz assim, ó, respira comigo, ó. Permita-se. Abra seu coração para o Senhor trazer a revelação da palavra a você. E é interessante aqui que Deus então começa a trabalhar com o povo. Deus então começa a conduzir esse povo. E aí esse povo então chega a um lugar. Versos 20 a 21 diz assim: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã,
à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Que Deus é esse? Que se preocupa nos mínimos detalhes conosco. Ele se importa conosco. Ele se importa com a minha vida e com a tua vida. Ele se importa com o que você está vivendo hoje. Ele se importa. Só que muitas vezes nós precisamos avaliar qual tem sido o nível da nossa gratidão. Qual tem sido o nível da tua gratidão? Qual tem sido a semente que você tem semeado? E logo depois, em Êxodo 14, verso 2, fala assim: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. E o povo então se vê numa situação agora difícil. O povo então agora se vê numa situação totalmente atípica, porque Deus os conduz a um lugar, Deus os leva a um lugar aonde defronte deles havia o mar e atrás deles vinha o exército de Faraó. Situação difícil, situação a qual muitas vezes nós vivenciamos, porque quando nós nos deparamos algumas situações aonde enfrentamos obstáculos, enfrentamos situações de enfermidades, enfrentamos algumas questões em nossas vidas, nós ficamos totalmente paralisados. E nós muitas vezes, ao invés de olharmos para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos o problema, olhamos as dificuldades. Muitas vezes nós damos mais ouvidos ao que estão falando do que o que Deus fala. E é interessante que nos versos 10 e 11 diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Meu Deus, eles saíram do Egito, eles saíram de 430 anos de escravidão, eles foram livres daquele lugar, e aí de repente, no primeiro obstáculo que eles encontram, eles começam a murmurar. Eles começam a murmurar. A murmuração é a semente da ingratidão. A murmuração traz morte para as nossas vidas. A murmuração seca possibilidades. Grave isso. E é interessante que aquele povo, veja bem, eles viveram 430 anos aprisionados. De repente eles são livres. Eles estão agora podendo usufruir da liberdade. Mas, ao verem
um obstáculo à frente, eles começam a murmurar, eles começam a ser ingratos. E eu te pergunto, qual tem sido o nível da tua gratidão a Deus? Qual tem sido o nível da tua gratidão? Você é alguém que já experimentou muitos milagres? Você já teve experiências extraordinárias com Deus? Quantas coisas você já vivenciou? Quantas coisas Deus te trouxe para te abençoar? Mas em um momento difícil, em um obstáculo que parece que não tem respostas, qual tem sido a tua atitude? Como você tem agido? Êxodo 14, 19 e 20 diz assim: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Versos 30 a 31 diz assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo. Diga comigo: o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor. Grave isso. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor. E é interessante, queridos, que quando tudo está bem, nós estamos felizes. A gente tira selfie, né? Mas quando os obstáculos vêm, quando as circunstâncias chegam, qual tem sido a sua atitude? Depois de tantas experiências que você já teve com Deus, depois de ter experimentado tantos milagres, mas aí a situação é muito difícil, só eu sei o que eu estou passando. Verdade. Quem passa pelas dificuldades é aquele que sabe as dificuldades. Mas o que Deus quer nos ensinar é que aqueles que passam pelas dificuldades têm um Deus que é poderoso e que faz o sobrenatural acontecer, que faz o extraordinário acontecer por amor a mim e a você. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que nós servimos. Mas nós precisamos prestar atenção. Como nós temos vivido a nossa vida? O que tem saído dos nossos lábios, queridos? Nesses momentos. E é interessante que o extraordinário aconteceu. O exército de Faraó, então, foi morto no mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé seco, sem nada acontecer a eles. E assim, Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos livrar, Ele quer nos abençoar, Ele quer cuidar de nós, e Ele quer mostrar-se como nosso Deus. Ele quer se mostrar a nós, quer se revelar a nós. Capítulo 15, verso 1 e 2 diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram:
Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Aleluia! Que cântico lindo, que cântico maravilhoso. Que cântico que reconhece a soberania do Senhor. Um cântico que exalta o Senhor. E isso é maravilhoso. O povo estava reconhecendo de fato quem era Deus. Eu tenho certeza que em sua vida você também já reconheceu. Você também já engrandeceu o nome do Senhor. Você também já exaltou o nome do Senhor. Só que de repente, eles caminham mais um pouco, e eles chegam a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Eles acabaram de declarar um cântico de vitória. Eles acabaram de declarar, exaltar o nome de Deus e de Moisés. E de repente, ao saírem daquele momento, andaram um pouco mais e já começaram a murmurar. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós estamos desse mesmo jeito, fazendo desta mesma forma, como este povo? Porque quando eu fui ler e estudar essa palavra, o Senhor falou ao meu coração e disse: é desse jeito que você tem feito, é desse jeito que você tem vivido. E eu falei: Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque não é assim que eu quero viver. Me ajuda. Me ajuda a ser diferente, porque isso não condiz com quem o Senhor é. Sabe, queridos, a murmuração impede as nossas sementes de serem abençoadas pelo Senhor. A murmuração mata a plantação que ia crescer. A murmuração, ela destrói as vidas. Êxodo 15, 26 diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso, queridos, para nos salvar. E a sua palavra nos diz que nenhuma enfermidade viria sobre nós, porque Ele é poderoso para nos sarar. Mas hoje a nossa realidade é de ver muitas mortes por conta da pandemia que foi estabelecida. Por esse espírito maligno que foi liberado. E foi liberado por permissão de Deus. Não que Deus se agrade, não que Deus celebre, mas a permissão de Deus. Só que muitos não estão se atentando para o que esse Espírito está procurando fazer conosco. Esse Espírito está procurando nos destruir de todas as formas. Quando não consegue destruir as nossas vidas por completo, esse Espírito
vem trazer a separação social. Esse espírito vem trazer o afastamento. Hoje nós não podemos nos abraçar, dar aquele abraço apertado, gostoso. Nós não podemos ficar tão perto um dos outros. E muitas vezes acabam falando: pastora, a senhora não acha que tinha que tomar providências maiores? E eu te digo, nosso Deus é um Deus relacional. E Ele se importa conosco. Ainda que nós fiquemos tristes por várias situações que têm ocorrido. Mas ainda assim, queridos, como é importante nós nos olharmos, ainda que a gente possa não se abraçar, como é importante olhar nos olhos da Rosângela e dizer: eu te amo, você é importante, você é especial, mesmo não podendo te abraçar, mas eu posso te ver. E isso, queridos, faz toda a diferença, porque ainda que nós estamos distantes, nós podemos nos aproximar, pelo menos olhando, porque o nosso Deus, Ele vinha na viração do dia falar com Adão, Ele vinha se conectar com o homem, e o Senhor quer que nos conectemos. Ele é o Deus que sara. Só que nós temos vivido um tempo de medo, um tempo de pavor. Não encosta em mim, não encosta em mim, por favor. E muitos estão com medo de morrer. Estão com medo de morrer. Mas é antagônico isso. Como ter medo de morrer, se eu como cristã entendo que se eu morrer, eu vou me encontrar com o meu Criador? Se eu morrer, eu vou para os braços do Pai. Se eu morrer, eu vou para a cidade santa. Eu vou estar clamando ali, declarando: santo, 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 santo. Não, mas a senhora tem que entender também, né? Que não é assim. Mas nós temos que ter os cuidados, queridos. Entendam, eu não estou dizendo que nós não temos que ter os cuidados necessários de prevenção. Quando você adentra a igreja, a sua temperatura é aferida. Você tem que pisar os pés num lugar onde tem um produto que desinfecta. Você passa álcool nas mãos e você tem máscara. Quando é família, se sentam próximos. Quando não são, se sentam distantes. Como igreja, nós estamos procurando ter cuidados. Mas muitos dizem assim: eu não concordo. Deus também não concorda com você. E Ele continua sendo Deus. Mas muitas vezes, esses que não concordam, não têm nenhuma vida de santidade diante de Deus. Não tem nenhuma vida de fato que glorifique a Deus, que dê testemunho. E aí fica, não, porque é impossível ficar numa situação dessa. Pode morrer, sabe? Eu tive uma experiência uma vez, quando os meus filhos eram menores. E a crente aqui ficou assim, fez a seguinte oração: Deus, tu sabes, eu não tenho medo de morrer, mas Deus, meus filhos são tão pequenos ainda. Não queria morrer agora, porque eles ainda são pequenos. E sabe o que Deus me disse?
Eles podem estar do teu lado. Se eu fizer assim, acabou. Porque quem tem o poder e a autoridade sou eu, sobre a vida e a morte. Então, queridos, por mais que queiramos, nós não temos o domínio e o controle. Se Deus é Deus, quem sou eu para querer julgar e questionar uma atitude? Ele é o Deus que nos sara. Só que Ele não quer nos sarar apenas dessa enfermidade mundial, queridos. Ele quer nos sarar na nossa alma. Ele quer nos sarar na nossa alma. Porque se a nossa alma não for salva, nós vamos para o inferno. E aí não adianta ficar curado, ficar curada da enfermidade mundial e ir curado para o inferno. Êxodo 16, verso 3, 1 a 3, diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Meu Deus, nunca está bom, nunca está bom. Essa geração é a geração das filhas da sanguessuga. Essa geração é a geração das filhas da sanguessuga. E a sanguessuga tem duas filhas: dá. Só quer, nunca farta, nunca tá bom. Então Deus faz tantas coisas: mas eu não consegui aquilo que eu queria, estou chateada com Deus, porque o irmão lá conseguiu, eu não consegui. O irmão trocou de carro, o irmão trocou de casa, e eu sou fiel e não consegui. Já passou algumas coisas assim na sua cabeça? Ou foi só na minha, de pecadora? Porque muitas vezes, queridos, é assim que agimos, com inveja do outro, porque fulano está sendo bem sucedido e eu não estou, porque fulano está tendo sucesso e eu não estou, porque fulano está progredindo e eu não estou. Poxa, Deus, aquilo que eu estava querendo, eu só queria isso, e o Senhor não me deu. É diferente desse povo? É diferente desse povo? Esse povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, porque o tempo inteiro eles se reportam ao Egito, à vida que viviam. Eles foram livres da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Se pudéssemos estar no Egito, de frente de uma panela de carne, comendo pão a fartar. Isso é coisa de crente, né, gente? Porque crente não bebe, né? Alguns, né? Mas come, não é brincadeira, né? Os homens que digam aí com os buchinhos, né? Só Jesus na causa. E muitas vezes,
É assim que nós estamos, queridos. Nunca está bom. Deus traz milagres. Deus mostra o extraordinário. Mas nunca está bom, porque eu tenho que aparecer na mídia. Como a bonita. Hashtag o que mesmo? O pessoal que sabe dizer como é que é? Como é que é isso aqui? Fala aí, Bruna. Ah, não lembro, olha. Não sei o que da beleza aí, do que o pessoal... Cadê? Hã? Viu como o povo sabe? Sabe. E aí, queridos, muitas vezes eu estou lá na mídia para mostrar para as pessoas o que eu nem sou. E o que eu nem tenho. Para quê? Para quê? Que eu preciso mostrar para os outros o que eu não sou e o que eu não tenho, para quem eu nem conheço. E igual a esse povo, estamos nós, muitas vezes, sendo ingratos, muitas vezes, sendo desobedientes, muitas vezes, sendo pessoas que murmuram ao invés de agradecer. E o Senhor então, verso 4, capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E é tão interessante, queridos, que o Senhor, ainda com a sua misericórdia, Ele estende a sua mão para nos abençoar. Ainda que muitas vezes falhamos, ainda que muitas vezes andamos de forma às quais o Senhor não se agrada, mas Ele continua a estender a sua mão e diz: vem, filho meu, vem, filha minha, eu quero te ajudar. Sai desse lugar de ingratidão, sai desse lugar de murmuração, sai desse lugar de avareza, sai desse lugar de soberba, sai desse lugar de altivez e reconhece o que eu quero fazer na sua vida. Versos 7 a 9 diz assim: e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Meu Deus, que coisa triste, queridos. O Senhor acabou agindo apesar das murmurações. O Senhor ouviu a sua murmuração. Meu Deus, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão para que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Meu Deus, eu já ia logo me ajoelhando e me arrependendo. Senhor, misericórdia, eu não quero mais pecar, me ajuda. Porque tu já pensou? O Senhor que falou: fala ao povo isso. Para de murmurar, povo. Toma jeito. Para de ser mal agradecido. Então o Senhor o tempo inteiro, queridos, o tempo inteiro, mostrando a sua bondade, mostrando o seu amor ao povo. E o povo o tempo inteiro murmurando, reclamando, não sendo grato a Deus. E aqui é tão interessante que o povo se volta contra Moisés, porque Moisés estava como porta-voz de Deus. E o povo então fala assim: Moisés, o que nós vamos comer? Moisés, o que nós vamos beber? Moisés, Moisés, Moisés,
o tempo inteiro, reclamando. E Moisés diz: vocês não estão reclamando contra nós, mas contra o próprio Deus, sabe? E tem muitas pessoas, queridos, que muitas vezes ficam assim: minha vida está assim por causa daquele pastor miserável. Minha vida está assim por causa daquela pastora. Minha vida está assim por causa daquele líder. Minha vida está assim por causa daquela líder. Minha vida está desse jeito, uma droga, por conta do meu discipulador que não me discipula. Minha vida está assim por causa daquela discipuladora, aquela monstra. E a pessoa começa a murmurar das autoridades que foram constituídas. Ainda que as autoridades possam falhar, queridos, quem somos nós para irmos contra a autoridade constituída por Deus? Quem somos nós? Se Deus permitiu nós temos essas estruturas de governo, as quais estão sobre nós, vamos orar por eles, para que Deus os abençoe, para que Deus levante bons conselheiros, para que Deus levante os Daniéis, os Josés, para que Deus levante pessoas a ajudar. Só que muitas vezes nós só sabemos nos queixar, só sabemos murmurar. Muitas vezes a minha vida é assim por causa do meu pai que foi desse jeito, minha vida é assim por causa da minha mãe, e nós estamos sempre culpando as pessoas pelos nossos fracassos, pelas situações que vivemos, ao invés de reconhecer: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso parar de murmurar. Eu preciso parar de tanta ingratidão na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito. Nós já experimentamos, queridos, tantas coisas de Deus. Só que muitas vezes nós continuamos do mesmo jeito, murmurando, reclamando, porque não tem carne para comer hoje, porque só tem ovo. Mãe, não quero, não tem picanha, não tem assim um filezinho. Sabe? No meu tempo passado, nós brincávamos tanto na rua, pulávamos corda, brincávamos de pique-esconde, brincávamos de amarelinha, brincávamos de tomar a bandeira, porque agora eu me converti, não posso mais roubar a bandeira. Era rouba a bandeira, né, gente? Mas agora a gente é crente, a gente toma a bandeira, a gente não rouba. Brincávamos de queima. Que tempo bom, queridos. Quem é da minha época aqui? Da minha época? Tem alguns aí, aleluia, glória a Deus. Quem é da época da televisão preta e branca? Eita, olha, tem uns aí, menina, aí. Quando a gente via tudo só preto e branco, era uma felicidade porque a gente estava assistindo televisão, não é? Agora os meninos falam assim: mãe, eu quero agora uma 4K. Como é que é o mais top aí? Aí querem, agora eu quero o joguinho top. E a gente era tão feliz. Só que, com o passar do tempo, nós acreditamos como pais que os nossos pais falharam conosco e não nos deram tudo que nós queríamos. Aí, como pais, o que nós fazemos? Nós criamos
as filhas da sanguessuga. Porque nunca chega. Nunca chega. E aí nós criamos a geração das filhas da sanguessuga. Aonde nunca está bom. Ai, mãe, eu quero esse tênis da Nike, que é o último modelo aí. Se não comprar, eu vou me matar. R$ 2.000 o tênis. Aí tem pai que se sente coagido, gasta o que não tem, para o filho apresentar o que não é. Para quê? Mas comigo não compro nem com nojo. Aí vai ficar a pé. Ou se quiser, quando trabalhar, compre. Sabe, teve um tempo onde a Sara tinha por volta de 8 anos. E aí, ela estava estudando numa escola de inglês. E um coleguinha da sala ganhou esse celular aí, né? iPhone. Uau! Na época, eu acho que estava custando por aqui uns 6.000. Aí a Sara veio e falou assim: ai, mãe, eu quero um. O fulano, os pais dele deram um para ele. Eu falei: ô, filha, que bênção. Glória a Deus, né? Os pais dele deram para ele esse celular. Mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, tu não tem nem idade para ter celular. E segundo, que eu não estou doida para comprar um celular desse preço para entregar na tua mão agora. Mas tem pai que tem que mostrar para o mundo o que não tem. Porque quer viver o que não pode. Para quê? Para quê, queridos? Não que a minha filha não tenha valor, porque ela é preciosa demais para mim. Mas não é essa forma que nós mostramos amor. Porque o que mais os nossos filhos precisam é de amor, é de atenção, é do ensino da palavra de Deus todos os dias, para que eles cresçam fortes e sejam homens e mulheres de Deus, e que passe de geração em geração e aprendam a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Amém? E é interessante, queridos, que o Senhor então dá codornizes para eles, porque eles reclamaram que não tinha carne, né? Dá pão para eles. E ainda assim, passa o tempo. Capítulo 17, verso 1 diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Não havia água. Verso 3: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Meu Deus, eles tinham acabado de experimentar a bondade do Senhor, de experimentar a misericórdia do Senhor. Quando pediram pão para comer, o Senhor manda o maná todos os dias. Quando pediram carne, o Senhor manda codornizes todos os dias. Aí quando se deparam sem água, eles começam a murmurar, começam a reclamar. Sabe, queridos, muitas vezes é dessa forma que nós estamos. Porque foi assim que Deus me falou: presta atenção como está você. E eu falei: meu Deus, me ajuda a ser diferente, me ajuda a não estar dessa forma. E Deus então vai trabalhando com esse povo. Deus
vai fazendo de tudo para que esse povo compreenda o amor dele. Mas ainda assim, não era o suficiente. Ainda assim, não estava bom. Deus então fala com Moisés, no capítulo 19, Deus fala com Moisés. Moisés sobe ao monte Sinai, e o Senhor então vai dar as tábuas das leis para ele. E enquanto Moisés está lá, no monte Sinai, com o Senhor, o povo de repente fala assim: Arão, esse Moisés, agora, quando a gente leu lá no começo, fala assim: olha, nós tememos e confiamos em Deus e em Moisés, seu servo. Esse Moisés, a gente não sabe se volta. Ele está lá, tem 40 dias e 40 noites, que Moisés está lá nesse monte. Arão, nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de um Deus. E Arão pega e fala com o povo: então tragam todos os objetos de ouro que vocês pegaram lá dos egípcios e tragam. E eles então levaram, e Arão então constitui para eles um bezerro de ouro. Queridos, avalie como é que tem sido a tua caminhada. Avalie como é que você tem vivido. Esse povo passou 430 anos aprisionados. Foram libertos. E começam a murmurar. E começam a murmurar. E essa murmuração não foi um dia atrás do outro, não, queridos. Passaram-se anos essa murmuração. Foram anos que esse povo passou murmurando, anos. 19, verso 3 a 5, diz assim: subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus chega a esse povo e fala: olha, se você ficar certinho, você vai ser sempre meu. Eu vou estar sempre diante de você. Mas aí, queridos, depois de tudo isso, o que a gente vê? Que o povo se volta, faz esse bezerro e se perde. E se perde. Então, quando o Senhor fala para Moisés: vai lá, Moisés, e desce, que o povo se perdeu. Moisés vem. E o Senhor fala para ele, no verso 9, capítulo 32, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. E eis que é povo de dura cerviz. Ah, queridos, quando eu ouvi isso que o Senhor falou para mim, eu falei: Deus, como assim de dura cerviz, Senhor? Porque o Senhor está nos ensinando todos os dias. O Senhor está estendendo as suas mãos todos os dias. Só que muitas vezes, queridos, quando nós não temos uma coisa, basta para nós nos perdermos e não vermos as maravilhas de tudo que Deus já fez. Quantos de nós já recebemos promessas de Deus? Quantos de nós, queridos, o Senhor já falou a nós sobre as promessas? Só que muitas vezes nós acreditamos pela música que cantam que não vai morrer até se cumprir a promessa.
Desfaz da tua cabeça isso. Morre mesmo, sem ver a promessa. Morre mesmo. E eu vou te mostrar e te provar aqui. Números 14, versos de 1 a 3, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha o que eles falam, ou mesmo neste deserto. Observa. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Isso porque eles tinham que lutar contra os filisteus, contra os amalequitas, para tomar posse da terra. Sabia que tem gigantes que você precisa derrubar? E que Deus não vai derrubar para você? Só que se você fugir da batalha, você vai continuar aprisionado. Vai continuar escravo. Números 14, 11 diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Meu Deus. Diga assim comigo: misericórdia. Misericórdia mesmo. Porque, queridos, a nossa vida não está distante disso, não. Não está distante. Muitas vezes nós vestimos uma carapaça de santidade. E fazemos de conta que as nossas murmurações são pequenos descontentamentos. A gente muda, né? Para ficar mais bonito. Pequenos descontentamentos. O nome disso é murmuração. Murmuração. Porque muitas vezes eu não estou feliz com o que eu tenho. Muitas vezes eu não estou feliz com o que Deus tem dado. Porque eu quero mais, eu quero mais. E nós estamos vivendo numa geração dos filhos da sanguessuga. E eu quero te dizer que os filhos da sanguessuga são filhos da marginalidade. São filhos que ficam à margem. E quem fica à margem não entra no caminho, porque o caminho é Jesus. Quem fica à margem não tem esse encontro com Jesus. Porque está à margem. A pessoa não quer estar no caminho. Porque quando nós estamos no caminho, nós vamos encontrar o maravilhoso, o excelso, o príncipe da paz, o grande eu sou. Números 14, versos de 20 a 23 diz assim: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Isso o Senhor respondendo a Moisés. Porém, diga comigo, porém. E o Senhor diz: tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Palavra de justiça, queridos. Deus é misericordioso. Deus é amoroso, Deus é bondoso, mas Deus é justiça. Mas aí você pode falar assim: pastora, isso é Velho Testamento. Velho Testamento. Hoje nós vivemos na graça.
Aleluia. Realmente, queridos, nós vivemos na graça. E por causa dessa graça, se nós não nos arrependermos, nós vamos morrer. Se nós não nos humilharmos e voltarmos para o Senhor, nós vamos morrer. Porque murmuração traz morte. Ingratidão é a mesma coisa que murmuração. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe, muitos de nós queremos receber das promessas, mas nós não queremos pagar o preço por elas. Números 14, 27 a 30 diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida diz o Senhor que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus é amor, mas Deus é justiça. E pela graça, nós temos um exemplo de Ananias e Safira. Porque quando eu fui estudar, o Senhor me trouxe assim: tem alguns que vão questionar, dizendo que é Velho Testamento. Aí Deus falou assim: dá o exemplo de Ananias e Safira. Menina, eu falei: mas menino, não é mesmo? Espera aí. E em Atos dos Apóstolos, o Senhor nos traz esse testemunho de Ananias e Safira, aonde Ananias, vendo aquele grande mover, aquele grande poder sendo manifesto, e ao ver Barnabé indo lá e doando o dinheiro de toda a propriedade que ele tinha, Ananias falou assim: eu quero fazer o mesmo, eu também quero essa bênção, eu também quero compartilhar. Que os filhos de Dadá são assim, né? Os filhos da sanguessuga que são Dadá só querem, né? Então eu quero dessa bênção aí. O que é para fazer? O que é para fazer? O que eu preciso fazer para ganhar a bênção? E muitas vezes nós agimos assim. Nós queremos ponto 1, ponto 2, ponto 3 para ganhar a bênção. Mas nós não queremos nos arrepender, nos humilhar, pagar o preço para recebermos a bênção. E é interessante que tem um exemplo muito grande de alguém que sofreu muito, como foi Jó. Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E quando Satanás chega diante de Deus e Deus fala assim: viste aí o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uau! Se eu fosse metade disso daí, eu já estava até saltando aqui. E Deus então fala para Satanás esse exemplo lindo. E Satanás fala assim também: Deus, tu cercas ele, tu proteges ele. E Jó era um homem muito rico. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele tinha muitos bois, muitas ovelhas, muitas terras, muitos céus. Ele era um homem muito bem sucedido. E de repente, Deus permite. Eu quero que você entenda: a permissão de Deus é para nos moldar. A permissão de Deus é para nos fazer mais fortes. Então a
desgraça aconteceu e Jó perdeu tudo. Todos os seus filhos morreram, todos os seus bois, ovelhas, tudo que ele tinha se foi. Ele perdeu tudo. Tudo. Verso 20 a 22 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você vê a reação de Jó? Momento difícil que ele viveu, momento insuportável de dor. Mas olha a atitude de Jó. Quando eu olho esse texto, eu falo: Senhor, me ajuda, porque eu quero ter, Senhor, essa atitude. Eu quero ser essa pessoa.